Então, o meu nome é Armando Martinho Bardu Ragel, mas eu sou conhecido por Armando Ragel. Eu nasci em Itapetininga, São Paulo, em 1949, completei 68 anos em 14 de abril agora, ariano, abrindo porteiras, os caminhos para as coisas bem a forma que um ariete funciona, né? Armando Ragel, fui estudar em Curitiba com 20 anos e lá me formei em medicina e fui diretor de saúde de Curitiba em 1979. De 79 a março de 83. A seguir, participei do governo do Estado, de José Richa, governo eleito, no começo da abertura do regime autoritário. Participei da gestão com Luiz Cordoni Júnior, secretário de Estado, e eu, superintendente da Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha. Essa fundação havia recém sido transformada em Fundação de Saúde, tinha uma estrutura muito interessante, multiprofissional, e é o começo da modernização da gestão de saúde no Paraná. Mas a diferença era o compromisso democrático e participativo do governo eleito. E com isso nós juntamos toda a juventude que ainda tínhamos, como se voltássemos aos 17. E fizemos muita coisa na perspectiva da preparação da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu tive a oportunidade dessa feita de permanecer de 83 até 87 no governo do Paraná. Depois trabalhei como consultor e viajei pelo Brasil, para vários lugares, e voltei para Curitiba como assessor do secretário municipal de saúde, meu colega de turma, que havia trabalhado comigo como diretor, quando fui diretor de saúde de Curitiba, de 79 a 83. Fui dar aula em Blumenau, e lá pelas alturas, quando dava aula de bioestatística e de patologia básica, eu fui convidado para ser assessor de planejamento da secretaria, onde eu trabalhava a tempo parcial, com perspectiva de vir a ser secretário. E assim me tornei secretário municipal de saúde da gestão de Jaime Lerner, a terceira gestão dele, que havia me nomeado como diretor na segunda e agora me nomeava no último ano da terceira gestão dele como secretário de saúde, porque Mário Leitão se candidatava a vereador. Aliás, teve um bom desempenho, mas não elegeu-se com mais de 2.000 votos, não o suficiente para ocupar uma vaga na Câmara. E o atual prefeito de Curitiba, de agora, do Partido Municipalista, Rafael Greco de Macedo, elegeu-se prefeito em sucessão a Jaime Lerner e me confirmou no cargo de secretário de saúde do município de Curitiba, onde eu fiquei mais 2 anos. E ele mesmo depois me apoiou para ser secretário de Estado na gestão de Jaime Lerner, que elegeu-se em 94 e começou o governo em 1995. Então, aliás, Rafael Greco foi um dirigente que me apoiou muito e realizamos lá em Curitiba o 9º encontro de secretários municipais de saúde do Brasil, com a presença então do Eri Medeiros como presidente do Conasems e também de Gilson Cantarino, que era uma liderança destacada, que tinha começado saúde da família em Niterói, como secretário de Niterói, e que poderia ser, inclusive, o próximo presidente, e especialmente Raimundo Bezerra. Raimundo Bezerra era deputado federal quando, logo depois da Constituinte, da Constituição Cidadã de 1988, fez a proposta da lei que nós passamos a chamar de Lei Orgânica da Saúde. Mas é interessante que ela foi votada com a grande maioria, mas em regime de votação ordinária, e a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080.
E Raimundo era 80-80. Não tinha 8-80 com Raimundo. Raimundo era aceleradíssimo, uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, um médico formado na Bahia, não havia escola de medicina no Ceará ainda. Raimundo formou-se na Bahia, fez especialização em clínica médica, em cardiologia, foi para a Europa. Era um cearense que falava alemão, falava inglês, maravilhoso aquele sujeito. E ele era de Crateús, que é lá na fronteira com o Maranhão, né? Não, com o Piauí, né? Com o Piauí, não Maranhão. Mas ele vivia no Crato, e era uma liderança importante, um deputado federal pelo MDB. E Raimundo foi secretário de Saúde de Fortaleza, nesse ano em que eu tive a oportunidade de oferecer Curitiba para ser a sede do nosso 9º encontro. Eu insisto nesse número porque é o último encontro, depois o 10º, ou o 11º, se não o último, penúltimo, portanto, passa a se chamar Congresso, como até hoje. Congresso Nacional de Secretários de Departamentos Municipais de Saúde. E o Raimundo foi o nosso escolhido, obviamente, o presidente. E Gilson e outros companheiros, entendendo como anfitrião e pelo trabalho que eu vinha fazendo em Curitiba, que poderia ocupar a condição de vice-presidente. E ocupei. E daí Raimundo, em abril de 1994, deixou de ser secretário municipal de saúde de Fortaleza. Enfrentou a maior epidemia que uma capital poderia enfrentar, de cólera, e lutou bravamente contra o cólera, que tinha entrado lá pela Amazônia, né, pelo norte, chegou a Fortaleza e outras capitais. Deu um exemplo de pertinácia, de determinação, de compromisso, e deixou o cargo para ser candidato a deputado federal de novo. Infelizmente, nesse mandato que ele conquistou, ele veio a falecer ainda na condição de deputado federal com um tumor extremamente maligno e que, desde o diagnóstico até a morte, foram poucos meses. E ele perguntou, quando teve o diagnóstico, quanto tempo tem, o que dá para fazer? E morreu fazendo as coisas. E eu fiz uns versos para ele. Raimundo era 80-80. Está à disposição, está publicado. Eduardo Jorge falava desses versos que eu tinha escrito para Raimundo. Bem, aí eu me tornei presidente do Conasems. Eu fui 8 meses presidente do Conasems, né? De maio, estamos no mês de maio, maio de 1994, veja quanto tempo já faz, até dezembro de 1994. Em 8 meses eu tenho orgulho de ter feito, com a colaboração de todos, no pique do movimento de descentralização e municipalização da saúde, coisas muito importantes. E a coincidência feliz com a gestão de Itamar Franco. Itamar Franco tomou, aliás, em outras áreas também, decisões que foram fundamentais para a democratização e para o avanço de direitos sociais no Brasil. Né? Por exemplo, ele criou o Conselho de Segurança Alimentar. Né? Falava-se disso, mas nunca ninguém pôs em prática. E Itamar criou e o considerou como uma instância especial de aconselhamento das decisões nesse campo da segurança alimentar. Espero que ele não seja abalado na conjuntura em que nós vivemos. Né? Creio que não será, pela força, determinação e a importância da segurança alimentar. E também, cercado de uma assessoria acessível, que escutava, especialmente a Denise Paiva e o Dr. Saulo, nos ouviram, a mim e ao Eugênio Delgado, que era secretário municipal de saúde de Juiz de Fora, de onde Itamar era oriundo, como prefeito, vereador, depois prefeito. Né? Então, a gente teve a felicidade de ser ouvido, e não é que o presidente Itamar Franco faz o decreto, deixa eu ver o número dele aqui, 1232, de 30 de agosto de 1994. Essa foi a conquista do movimento municipalista da saúde, talvez mais importante para a estruturação do Sistema Único de Saúde. Esse decreto determina
a transferência automática de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde e para os fundos estaduais de saúde, desde que criados conforme a legislação. Embora nem tivéssemos lei complementar regulamentando a Constituição. A Lei 8080, de certo modo, regulamenta, mas ela não é uma lei complementar. E nem a Lei 8142. A Lei 8142 foi um reparo das canetadas do presidente Collor, né, que vetou vários aspectos correspondentes a quê? Correspondentes a financiamento e a participação. Participação menos, financiamento menos. E aí veio com a competência do Alceni Guerra, que era seu ministro, um médico formado na mesma escola que eu, lá no Paraná. Eu fui testemunha disso, não fiz essa interlocução, quem fez foi Raimundo Bezerra e outros deputados federais da época. E se conseguiu, no finzinho do ano, em novembro já, a lei que complementa a 8080. Então eu digo que elas são complementares porque uma complementa a outra. A Lei 8142, que também é de 1990. E daí começamos a singlar os mares das incertezas aí para fazer esse sistema que hoje está aí reconhecidamente imbricado na vida das pessoas, né? É indispensável para grande parte da população, pelo menos 80% dessa população. E está crescendo esse percentual, porque as dificuldades do momento econômico tangem as pessoas ainda mais a procurar o serviço público, estatal, a exercer o seu direito. Direito, não benesse, né? Direito à saúde. E nós viemos lidando com circunstâncias, com contingências e vicissitudes que não terminam nunca numa política que é uma das políticas públicas indispensáveis, uma política de dimensão social extremamente abrangente, mas que não pode fazer o papel de todas as políticas públicas, não é? Às vezes desautoriza-se a ideia do SUS, e inclusive acusando de impropriedade porque não cabe no Brasil. Isso é um absurdo. Toda a sociedade produz recursos bastantes para fazer a política social indispensável à segurança e à felicidade, no sentido da possibilidade das pessoas se realizarem. Não realizar pelas pessoas, mas oportunizar que as pessoas sejam plenas, que elas sejam sujeitos da sua existência sem desigualdades injustas, né? Então, o Sistema Único de Saúde é uma referência mundial e, no entanto, ainda não se realiza plenamente. Mas, naquela ocasião, a gente teve um espólio muito grande das estruturas do INAMPES, das estruturas das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde. Mas as secretarias estaduais e as secretarias municipais, além de cuidar da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, prestavam assistência na medida da demanda e da carência econômica e social de contingentes da população, mas não para todos. E quem mais assistia era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, né? E assistia de modo cada vez mais incorporando tecnologia, cada vez mais especializando a prática assistencial e predominantemente assistência baseada no médico, na profissão de medicina. Havia também odontologia, mas em proporções muito menos expressivas do que assistência médica. Bom, voltando ao momento em que a gente faz essa gestão, eu termino em dezembro transferindo o cargo para o vice-presidente, que então era secretário da nossa chapa composta lá em Curitiba, no 9º encontro, que era o Gilson Catarino, secretário de Niterói. E ele ficou sendo então o presidente em 1995. E eu passei a ser secretário de Estado do Paraná, acompanhando
o governo que se iniciava sob a liderança de Jaime Lerner, primeira gestão dele. A seguir, pleiteamos, eu e Gilson, uma entrevista com o doutor Adib Jatene, que era o ministro indicado para começar também a gestão federal, né? A gestão do governo que então se iniciava com Fernando Henrique. E o doutor Adib foi receptivo, mas cuidadoso, porque estávamos lá o ex-presidente do CONASEMES, o novo presidente do CONASEMES, e eu já anunciando a ele que tal ia se dar, e apresentando o Gilson. Mas percebemos que havia um certo cuidado. E, de fato, isso se traduziu no apoio dele a um colega, secretário de Alagoas, José Vanderlei, para vir a ser um apoio respeitoso, discreto, absolutamente sem problema, mas percebia-se que ele tinha interesse de contar com quem ele já conhecia desde antes, mas também me conhecia. E esse colega, depois veio a ser inclusive vice-governador de Alagoas, José Vanderlei, era um cirurgião cardíaco. Né? Então, em que pese a compreensão e a postura de administrador indiscutível que o Dr. Adib apresentava, ele também tinha a preocupação suas relações mais próximas o ajudarem. Mas, como nós vínhamos do movimento relativamente bem engajados, tivemos condições de propor que, então, a presidência do CONAS fosse rotativa. Nós tínhamos 5 regiões e que cada região elegeria por um ano um presidente e assim sucessivamente, com a compreensão de que o Nordeste e o Norte, quando se juntavam, elegiam todos os presidentes que desejavam eleger. E ele, José Vanderlei, democraticamente reconheceu isso e a decisão foi essa. Durante o nosso período, a quadra de governo que nós servíamos como secretários estaduais, nós ficávamos apenas um ano, e que é muito bom. Eu tenho orgulho de dizer que fui gestor tanto do CONASEMES, tanto do município e presidente do CONASEMES, como do Estado e presidente do CONAS, pelo tempo mínimo, né, e razoável para realizar e tomar várias iniciativas. Né. Eu destaquei no CONASEMES a conquista da publicação do decreto 1232, de 30 de agosto de 94, mas também contribuímos muito com a discussão do que viria a ser a substituição das normas operacionais básicas vigentes até então. Essa conversa evoluiu da norma operacional básica 0193 para 3 anos adiante, a norma operacional básica 0196. Há quem diga que a criação das normas operacionais foi uma iniciativa desse esforço do movimento pela descentralização e pela instalação do SUS. Isso não é bem assim. A norma operacional é uma maneira de dar homogeneidade institucional a uma instituição única e geralmente de caráter autárquico, como era o INAMPS. Quando o Ministério da Saúde recebeu o INAMPS? Quando o ministro Alceni Guerra, por força de lei tramitado na Câmara, que eu não me lembro o número agora, viria a incorporar o INAMPS, e, aliás, foi o primeiro presidente do INAMPS, o Omar Akel, que era meu veterano da mesma escola em que eu me formei, médico residente em clínica médica, e eu, a seguir, residente em anatomia patológica no mesmo hospital de clínicas da Universidade Federal do Paraná. E o Ricardo foi se revelando um bom executivo, e na pressa de transformar ideias em práticas, porém sem perder a liderança,
o destaque que o INAMPS sempre teve na assistência, criaram-se as normas operacionais 0191, 0192, que serviram para, por exemplo, oportunizar que uma Secretaria Municipal de Saúde pudesse ser contratada como prestadora de serviço. Não é bem contratada, mas por meio de convênio, aquilo que a Secretaria fazia passaria a ser incluída como produto de prestação de serviço, como se fazia com outras instituições prestadoras de serviço. Era uma possibilidade de financiamento, aliás, o Márcio Almeida era secretário de Londrina e conseguiu esse convênio. Eu também procurei firmar esse convênio, mas as coisas andaram mais depressa e quando eu fui secretário estadual, nós já estávamos na norma 93. Né? Mas naquela ocasião, as primeiras normas traziam o germe da verticalidade que permanece até hoje, apesar da configuração de uma comissão intergestores, a chamada comissão intergestores tripartite, com o compromisso da tradução de que, desde então, da sua institucionalidade, o SUS seria gerido pelos 3 entes com respeito à autonomia de cada instância governamental. Isso é verdade que se respeita muito, porém, nós, sem intenção, acabamos consagrando a verticalidade dessa estrutura e que em todas as políticas se dá mais ou menos da mesma forma. A União no vértice de uma pirâmide, os estados no meio e o município na base. E não é exagero dizer que, em vez de descentralização, nós vivemos uma desconcentração das responsabilidades, levando para os municípios aquilo que era um recurso administrado pela União, passando os municípios a administrar aquele recurso, mas mais do que comprar serviços, também obrigando-se a constituir suas próprias redes, aqueles que já faziam algum esforço nesse campo foram beneficiados pelo acréscimo desses recursos. Mas dentro disso vem uma lógica que é cruel, que é a lógica do financiamento pela produção de serviços. É quando o serviço vira produto. E produto é uma coisa, serviço é outra. Um serviço não pode ser fragmentado. E ele tem que ser feito integralmente no ato da atenção. E um produto pode ser dispensado sem a presença do profissional. Você pode comprar uma consulta que está estocada? Impossível. Ela tem que ser realizada, ela só existe no ato da sua própria realização. E esse germe de confundir produto com serviço, serviço com produto, persiste até hoje no Sistema Único de Saúde. E uma coisa que eu levei muitos anos para perceber. Então, ter dinheiro disponível não é necessariamente a garantia da melhor assistência, se você compra serviço como se produto fosse. E creio que é daí que vem o conceito de complexidade. Porque o produto considerado mais complexo, que é aquele que agrega tecnologia, máquinas e insumos, contagiou o conceito da atenção à saúde com o complexo da complexidade. Até hoje, gente absolutamente comprometida com a democratização e o acesso universal à saúde chama atenção básica diferentemente da atenção secundária e da atenção terciária. Por quê? Porque chama, conforme o INAMPS praticava, e continuamos praticando por 30 anos, já vai quase 30 anos dessa prática, que deveria suceder de forma diferente aquela uma do Instituto da Atenção
aos previdenciários, que é dar à agregação tecnológica e à especialidade um destaque de complexo. Ora, a complexidade está na atenção básica, está na atenção primária. Quando uma unidade de saúde é realmente comprometida com atender quem vive sob sua jurisdição naquele território, ela está sujeita a atender de tudo. Então, o que é mais complexo? Operar uma pessoa cujo diagnóstico preliminar foi feito na atenção básica e é levada essa pessoa para o atendimento naquele hospital regional, de ensino, beneficente ou mesmo privado com interesse financeiro, onde, avisada a equipe, avisado o gestor, preparado o espaço para o procedimento, se faz a iniciativa de recorrer àquele recurso, foi lá daquela primeira consulta feita por alguém que está na base do sistema. E a nossa compreensão de base ainda é muito subordinativa, de colocar embaixo da pirâmide de complexidade a atenção primária, enquanto que ela é a máxima complexidade de um sistema público de assistência à população. E é esse o conceito do modelo inglês, do modelo europeu, que hoje todos os estados, né, da União Europeia são obrigados a desenvolver. A atenção primária, primary health care, não é a atenção elementar. A gente sempre leu, para criticar, o relatório Flexner, que é sobre o modelo americano, que organiza o modelo americano, né, a partir de 1910. E leu muito pouco, nós lemos muito pouco, o relatório Dawson, que é de Bertrand Dawson, que é um profissional de alta patente do exército inglês e que tinha a experiência da Senhora dos Mares, né, que dominava o mundo durante um período importante do Império Inglês sobre todos os continentes, praticamente, e que aprenderam a fazer atenção primária nas colônias e também atenção primária no continente, na ilha, né, na ilha da Grã-Bretanha. Então, atenção primária, esse nome, que em português parece qualitativo, né, menos qualificante do que atenção complexa, né? Mas a atenção primária é o que há de mais complexo, porque é atender as pessoas com um despojamento tecnológico máximo, porque é impossível colocar todos os dispositivos diagnósticos em todos os lugares, e com a escuta, com o exame físico e com poucos instrumentos, saber do que se trata aquele problema. E, inclusive, uma boa proporção dessas pessoas tem problemas não detectáveis por instrumentos mesmo. São problemas de ordem subjetiva. A maioria do sofrimento das pessoas não precisa ter substrato orgânico. Mas qualquer queixa hoje é motivo para investigações anatomofisiológicas, neuropsicomotoras, etc., e de modo que o gasto que se faz hoje, tangendo, eu digo tangendo mesmo, como se fosse no pastoreio, as pessoas para instâncias de exames chamados de média e alta complexidade. Ora, que complexidade é essa? É a complexidade do capital, da agregação tecnológica. E, desse modo, nós vimos abandonando cada vez mais, até a hora que percebemos que, com saúde da família, nós poderíamos ter melhores resultados. E até hoje há muita resistência, talvez também porque não oferecemos carreiras mais convincentes e gratificantes para o trabalho que é árduo, é extenuante e que exige uma dedicação quase de pregador, né, para tratar com as pessoas que os sintomas delas não se resolvem com máquinas, nem com drogas de alto custo, antes de estarem muito bem definidos de que se trata.
e o tratamento do sujeito, da pessoa. Nós abandonamos as pessoas. A última vez que eu fui secretário foi em Sorocaba, e uma colega pediatra me perguntou: Armando, você com essa experiência, já fez gestão em vários lugares, o que você pensa em fazer aqui em Sorocaba? E eu tinha assessorado o candidato a prefeito, que já havia sido prefeito, era deputado federal, havia sido presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui no Congresso, que era o Antônio Carlos Panunzio, meu primo, na minha cidade natal, que é próximo a Sorocaba, era muito vinculado a ele, eu considerava uma liderança regional, e eu ousei oferecer uma colaboração na campanha dele quando ele tinha uma aprovação de 1 dígito, não mais que isso. E não se sabia se ele seria eleito. Não é que se elegeu e achou de me convidar para ser secretário, que eu não pretendia. Eu queria ajudá-lo, porque Sorocaba é uma cidade importante no cenário nacional, no cenário paulista. Foi a primeira cidade do Brasil que não era capital e que teve um curso de medicina. E nunca teve um reconhecimento proporcional a essa importância estratégica. É um polo de toda a região sudoeste de São Paulo, onde eu nasci, em Itapetininga. E não é que fiquei lá 651 dias como secretário. Entre outras tarefas, nós retiramos do manicômio centenas de pessoas de 3 manicômios, havia 4 em Sorocaba, de 3 manicômios, concentrando, quando não possível voltar para casa, o morador do manicômio, no Hospital Vera Cruz, que foi objeto de uma reportagem importante do SBT, acho que vocês lembram disso. E nem eu sabia que eu teria essa tarefa, porque quando aceitei o cargo de ser secretário de Sorocaba, dias depois, já de anunciado, houve então a decisão judicial de que o município deveria assumir aquele Hospital Vera Cruz, como também o prefeito, ainda nos últimos dias do seu mandato, o prefeito Lippe, assinou, Vitor Lippe, um termo de ajuste de conduta, né? E daí ficou para nós desenvolvermos aquilo. Há quem diga que eu fui lá para fazer o trabalho que acabei fazendo, mas eu fui lá para ser secretário municipal de saúde de Sorocaba e não para fechar manicômio. Era uma decorrência da nossa compreensão do que é saúde mental e do que a lei de 12 anos de tramitação no Congresso determinava. E fizemos com a máxima correção possível e com o apoio do prefeito, com o apoio dos secretários, até um certo ponto, porque também a sustentação desse processo exigia aportes mais importantes, significativos. No entanto, o que ficou evidente para nós é que atender as pessoas, cuidar do sujeito que sofre de qualquer coisa, que tem uma queixa, por mais banal que seja, não nos autoriza a desconhecer a pessoa que é aquele sujeito. Então, essa colega pediatra, quando me pergunta: Armando, o que você está fazendo aqui? Eu disse a ela: estou procurando pessoatras. Não tem pediatra, psiquiatra, geriatra? Esse sufixo atra quer dizer aquele que cuida, né? Então, eu estou procurando pessoatras, e é o que nós abandonamos há muito tempo. A tecnologia que é criada pela ciência, né, é filha da ciência, é a criatura, está invadindo o criador, que é a clínica, e destruindo a clínica. Nós, usando a tecnologia de média e alta complexidade, e o capital é inflexível. O trabalho cede, o trabalhador cede, negocia, perde, mas continua trabalhando, ele precisa trabalhar. Além da renda que ele precisa oferir pelo seu trabalho, despojado como geralmente ele também tem compromisso. Os sistemas vicariantes que nós encontramos pelo Brasil afora hoje, quer dizer, falhando em tudo, só não param de funcionar porque tem gente que tem compromisso, que está trabalhando. O trabalho cede, o capital não cede. Se você não pagar o preço da máquina, não pagar o preço do refil, não pagar o preço do insumo, não tem. Então, a maioria dos recursos que até hoje nós praticamos nos sistemas municipais, estaduais e no conjunto do SUS
é de remuneração do capital. Não. Apesar de haver regiões, como há aqui, por exemplo, em Brasília, onde a remuneração do trabalho é melhor. E até generosa, com desigualdade entre categorias, privilegiando a categoria médica. Ainda quem reclame, porque aqui é possível ainda oferir maior renda conforme as especialidades do que o Estado pode pagar, mas na média, comparando as regiões do país, é indiscutível que o Distrito Federal remunera muito bem os trabalhadores de saúde, em que pese as injustiças interclasses, intercategorias. Bom, secretário estadual de saúde do Paraná, e agora? Então eu me perguntava isso em 1995. Trabalhamos intensamente e criamos um programa que chamava-se, um projeto, essa coisa de dividir a política de saúde em muitos programas é um fracionamento indesejável. O ideal seria ter um programa só. Então fizemos um projeto que chamamos de Mais Saúde. Mais saúde no sentido de melhorar os indicadores de saúde, dar um delta positivo naqueles que o aumento do indicador é favorável e reduzir aqueles que a redução do indicador é indesejável, né? Por exemplo, reduzir mortalidade materna. O Brasil ainda tem mortalidade materna em proporções absurdas, evitáveis, porque a gestação não é uma doença. Agora, quando a gestação coincide com situações desfavoráveis e com doenças prévias ou adquiridas no período da gestação, ela pode se transformar numa fatalidade, né? Tanto para o bebê como para a mãe. E outras, como reduzir mortalidade infantil, obviamente. A mortalidade infantil no Paraná era principalmente dos primeiros 28 dias de vida, que é a mortalidade infantil precoce, né? Perinatal ainda. E isso não se resolve só com clínica, é preciso tecnologia. Então, eu estou inclusive me referindo a isso porque o que eu falo de tecnologia não é por preconceito, dogmatismo, da soberania da clínica, que aliás é soberana, mas em certos momentos a tecnologia devidamente aplicada é muito útil, como a tecnologia erroneamente aplicada compromete. Uma tecnologia cesariana, que é uma coisa antiga, né? Tem séculos que se praticam cesarianas, né? Bem indicadas, elas salvam vidas. Mal indicadas, elas ameaçam vidas. E até, às vezes, comprometem. Bom, em 1995, com Mais Saúde, fomos a campo, fizemos uma cesta básica de medicamentos. Foi muito interessante isso. Agora, o que é mais interessante é observar o cenário nacional do que vinha acontecendo, tendo a militância que tive na organização do Conasems e continuei participando como vice-presidente da região sul e não como presidente do Conas. E em 1996, então, fui eleito candidato e passei um ano como presidente do Conas e tivemos oportunidade de negociar a norma operacional básica. Apesar da crítica, era o recurso vigente, o instrumento político-administrativo que se adotou. E fizemos a retomada do que o Gilson Cantarino, né, também pela liderança que tinha no movimento dos secretários municipais de saúde, insistia, e também o Gilson Carvalho, que foi o autor da frase, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei, e que foi um grande defensor do financiamento do SUS e da participação da sociedade nos conselhos de saúde, em que pese críticas que sofri dele quando fui secretário de Estado, que daí não importava muito a nossa relação pessoal, o Gilson devemos reconhecer, sem dúvida, reconheço. Depois até colaboramos muito. Era um importante bastião, né? Um grande defensor desse processo de fazer com que o SUS fosse plenamente implantado. Infelizmente, faleceu antes de ver isso acontecer. E nós estamos aqui ainda não vendo
a plenitude do Sistema Único de Saúde. Ao contrário, às vezes até ameaças de interrupção do conceito da universalidade. Aliás, universalidade, o Berlinguer defende universalidade assim. Professor, doutor, senador Giovanni Berlinguer, por que universalidade? Porque a doença já é universal desde 1500. É verdade. Por exemplo, vocês sabem que não havia sífilis na Europa? A sífilis contagiou a Europa, os viajantes vinham para cá e por abuso ou por relações aceitas, eles se contaminaram do treponema pálido e levaram para a Europa. Os italianos diziam que era a maladie française, ou em italiano, né? Malato franco, que era a doença dos franceses. E os franceses diziam que era a maladie italiana, porque eles sempre tiveram, né, essa fronteira conflituosa, mas somos todos neolatinos. Né? Eu sou de origem francesa, italiana e portuguesa. Então, mas é curioso que é pouco sabido isso, que não havia sífilis na Europa, né? E a sífilis foi das Américas para lá. Então, com base nisso e outros tantos problemas que aconteceram, as doenças tropicais, né? É que Giovanni Berlinguer diz isso. E mais, é interessante que, se você observar, até hoje é motivo de impostação até da palavra, London School of Hygiene and Tropical Medicine, é o nome de uma escola de Londres para tratar da higiene das doenças tropicais, para evitar que elas assolassem a Europa. Não era por generosidade, não, que os colonialistas faziam isso. Em Bordeaux tinha a escola da França, e o meu sogro, Ivan Began, foi professor da Escola de Saúde Pública de Antuérpia. Os belgas pequenininhos, mais fortes, criaram também uma escola maravilhosa, todos nós que conhecemos, e ele foi um professor que foi da prática para a gramática, ele saiu da prática da gestão e da nutrição, com que ele trabalhou na América, trabalhou no Haiti, trabalhou no Brasil, trabalhou na Guatemala, e veio a ser depois professor de saúde pública em Antuérpia. Mas na origem, quando criadas essas escolas, eram os países colonialistas, né? A Bélgica tinha o Congo, né? A França tinha os domínios do Pacífico, tinha também a América, e como também a Inglaterra, a senhora dos mares, né? Tinha extensos territórios, né? Diz que o Império da Inglaterra, o sol nascia e se punha, né? Ela ia, o Império da Inglaterra ia desde o sol nascente até o pôr do sol, né? Até o poente. Aliás, Brasília tem Ceilândia, onde tem, né? O sol nascente e o pôr do sol. A vastidão de Brasília está na Ceilândia, onde é a maior cidade hoje, demograficamente, e de importância estratégica para o desenvolvimento do sistema de saúde. Aliás, tem lá uma empreitada interessante que nós estamos fazendo com residentes multiprofissionais em gestão de políticas públicas para a saúde, tanto lá como no sudoeste, em torno de Taguatinga e as cidades ao redor. Bom, em 96 negociamos a norma operacional 96. E aí criamos o conceito de gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema. Se fôssemos fazer de novo, não faríamos assim. Acho que não deveríamos. A gestão é plena sem fracionamento. Não é possível gestão plena fracionada. Porque quando a gente faz isso, a gente reafirma a hegemonia da visão piramidal, a estratificação. E o atendimento integral de alguém não é levar a pessoa aos vários níveis da complexidade piramidal do sistema. É levar o sistema à pessoa. É tombar esse sistema hierarquizado por agregação tecnológica, tombar cuidadosamente, de modo que essa pirâmide, ao invés de inverter, que é instável, tombada, tenha maior estabilidade e integre a atenção primária, secundária e terciária,
Deveríamos ter feito já a gestão plena pronto, com progressos negociais que, enfim, isso só veio a ser superado depois de 2 tentativas além da 996, que foram as NOAs, Normas de Organização da Atenção à Saúde. Eu compartilhei isso também, apliquei essas propostas da norma operacional de 2001 e de 2002, são as NOAs, que tinham uma inteligência de logística interessante, adequada, e que não se realizou plenamente por falta de aporte, de financiamento, e as dificuldades crescentes faziam com que a gente atendesse a situações de fato e não progredisse no financiamento. Nessa década, né, de 95 a 2005, sofremos muito e víamos que as coisas poderiam ainda piorar. Aí veio 2006, com a sucessão de Humberto Costa, né, por Saraiva Felipe, e depois do Saraiva Felipe, o colega hoje aqui de Fiocruz, né, José Agenor Álvares da Silva, que desencadeou um processo de discussão muito interessante e que em fevereiro de 2006 assinou-se o Pacto pela Saúde, né? E aí se descomplicou bastante o sistema de transferência de verbas, que nós chamamos de contas específicas para os múltiplos programas e subprogramas e projetos que o Ministério ia criando, apesar de aprovados na tripartite, executados com a verticalidade tradicional dessa pirâmide, Estado no meio, município embaixo e União em cima. E como os Estados não tiveram outras possibilidades de se financiar tanto quanto os municípios, os estados também não evoluíram muito no seu papel na saúde. A contribuição dos estados, tirando já um número grande deles que cumprem o percentual de gasto, mesmo assim o percentual de gasto atribuível aos estados e aos municípios cresceu bastante, mas por força de quem menos tinha. Aliás, parece inescapável. Quem menos tem, mais dá. Né? Quem menos tem, o município, que tem aí em torno de 15% de toda a arrecadação pública nacional, faz os maiores gastos com saúde. Até, recentemente, há um movimento municipalista, que eu considero absolutamente equivocado, de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal para os municípios gastarem ainda mais com pessoas para o serviço. Ora, para o serviço de saúde, os serviços sociais, mas em primeiro lugar o serviço de saúde, porque o movimento é predominantemente secretários municipais de saúde. Eu creio que é equivocado porque o que precisa é rever o pacto federativo. É mais dinheiro para os estados, mas principalmente mais e mais dinheiro para os municípios. A partilha é injusta. A União, desde que descobriu que contribuição não vai para os fundos de participação dos estados e dos municípios, ela só aumenta imposto através de contribuição. E a contribuição fica no Tesouro Nacional e passa a ser negociável mediante convênio, quer dizer, é um retorno ao conveniamento, ao convencional, mas para quem precisa ser convencido para mudar posições nos embates legislativos no Congresso, agora mesmo, diante das reformas que se propõem, trabalhista e principalmente da Previdência, as maiorias não são feitas só por adesão voluntária, não.
são feitas por concessão e que poderão beneficiar o Ministério da Saúde carente de verbas e que pode se entusiasmar com a possibilidade de fazer isto, aquilo outro. Mas se a gente não mudar a logística, a inteligência desse processo a partir do Pacto Federativo, nós vamos continuar submetendo uma política social indispensável como a saúde a conquistas, né, sazonais e mais ou menos periódicas de maiorias congressuais. Isso não devia ser assim, porque o dinheiro é arrecadado do país inteiro e o papel do Estado, e principalmente da União Nacional, é reduzir as desigualdades injustas e não aumentá-las. A gente fazendo cortesia com verbas que vão conseguir agora, como sempre acontece, nos momentos mais tensionados do Congresso Nacional. Isso vai acontecer de novo. E daí a gente vai secularizando a prática equivocada da administração centralizada. Basta lembrar que a primeira presença do Estado no Brasil se chamava feitoria. E continua assim. Dom João veio para cá em 1808. Brasília foi fundada em 1960. Mas a corte é desde 1808, ela só foi transferida do Rio de Janeiro para cá. E não tem graves mudanças tão importantes de comportamento. Bem, de 96 para frente, houve ainda o cuidado com aquela regra que nós tínhamos combinado. Mas ela foi sendo transformada conforme as circunstâncias, a disponibilidade e o peso político deste ou daquele interessado em ser presidente da organização representativa, iniciada lá em 1982, sob a liderança do Dr. Adib, que depois veio a ser por 2 vezes ministro de Estado. Uma observação que eu quero fazer sobre esses órgãos colegiados de representação das autoridades estaduais ou municipais, é que há uma prática não escrita, não declarada, mas reconhecida substantivamente nos momentos em que se colocam as questões de desafio para os gestores, que é eleger-se a cada vez que vem a sucessão desses conselhos ou que mudam os governos, lideranças vinculadas a partidos da base do governo da União. Eu fui eleito quando meu governo compartilhava da base do governo Fernando Henrique, em que pese o respeito e a consideração que eu sempre tive dos colegas dos partidos de oposição e da consideração que tive por eles, era tácito que a eleição de alguém da base do governo vigente facilitaria a dialogação. E aquele eleito tinha que ter essa competência, e eu me dediquei a fazer isso e reconhecer esses aspectos. E na nossa composição, desde lá no Conasems, nós tínhamos a multiplicidade partidária de situação e oposição contemplada, que é razoável, porque é uma organização diferente. A organização dos secretários entre si se tratam como iguais, igualmente desafiados, e alguns mais e outros menos, conforme as suas disponibilidades de recursos. Mas as grandes questões o encaminhamento das grandes questões geralmente são consensuais. Mas o mensageiro dessa relação eu creio que é uma prática inteligente que seja alguém da base. Quando alguém equivocadamente luta pela presidência desses organismos para contestar o estabelecido pela eleição, pela última eleição, não é consequente. Porque perante a situação de fato que a população vive no seu cotidiano e a necessidade de diálogo, não quer dizer que eleger alguém da base das forças políticas vigentes, vencedoras e que estão no executivo no momento,
signifique capitulação, signifique adesão. É competência negocial. Foi assim que eu consegui conversar com Itamar Franco, né? Foi assim depois, como secretário de Estado, que nós continuamos conversando, né, com o Fernando Henrique e através de um importante colaborador dele, professor de Sociologia da Unicamp, que era assessor de políticas públicas, políticas sociais, e com quem nós dialogávamos a respeito. Inclusive esse senhor, quando o doutor Adib deixou o cargo de ministro, porque não conseguiu executar os compromissos que a CPMF lhe permitiriam saldar, que havia sido um crédito apalavrado, a liderança dele era tal que os estabelecimentos que prestavam serviço aguardaram a tramitação da CPMF para ele pagar bilhões de crédito que ele fez na palavra. E o governo foi reticente e conteve a arrecadação e foi contendo, até que ele disponibilizou o cargo. Pois é, nessa ocasião, eu fui perguntado, né, se aceitaria ser secretário executivo do Ministério, mas o ministro ainda não estava definido. E eu era presidente do CONAS. Ora, nunca ousei me entusiasmar com essa hipótese, porque não era cabível que eu colocasse essa discussão para os colegas para ser o segundo do Ministério de um ministro que ainda não estava definido. Então, agradeci muito o convite, achei que me reconheciam como uma liderança, mas eu não tinha condição de abrir essa discussão com meus colegas, não é? E para ministro mesmo, eu não aceitaria também sem uma discussão adequada e pertinente. Eu estou declarando isso publicamente nessa gravação pela primeira vez, assim, não é? Mas no meu memorial que defendi aqui na Fiocruz, pelo título de Notório Saber em Saúde Pública, ao qual fui indicado pela Maria Célia, a professora Maria Célia, que é funcionária da Fiocruz e dirige aqui o PRODIS, o Programa de Direito Sanitário, e o Agenor, né, o ex-ministro Agenor Alves da Silva, me propuseram que eu defendesse um memorial. E nesse memorial eu conto da maneira como estou falando aqui. É claro que havia um componente de reconhecimento, mas havia da minha parte a cautela de respeitar, né, um compromisso que eu tinha com os colegas e com o governo do Estado, que, aliás, me liberaria, porque apoiava o governo então, mas eu tinha uma tarefa em andamento e eu era o líder da minha equipe no Paraná e o líder temporário dos secretários estaduais de saúde. Às vezes as pessoas entram na gestão de políticas públicas a partir da sua profissão e do seu interesse por esse campo de interface do Estado com a prática profissional, né? E se entusiasmam tanto que pensam que é só uma questão de alpinismo, né? E não é bem isso. As questões exigem uma reflexão e um respeito consigo mesmo e com seus pares. Né? E eu acredito que foi a melhor posição que poderia adotar. Colaboramos depois, claro, com Renilson Hering, hoje sob afastamento determinado inicialmente a pedido do Ministério Público de Brasília e depois passado uma liminar autorizada por juiz que acolheu o solicitado pelo Ministério Público e depois retornou ao exercício da condição de diretor executivo da colaboração que se estabelece entre
a Abrace e o Instituto de Saúde da Criança, que tocam a gestão do Hospital da Criança aqui em Brasília. E colaboramos muito com o Renilson, que sempre teve a responsabilidade de bem fazer o seu papel de secretário de Atenção à Saúde do Ministério, e que se esforçou muito e teve a nossa colaboração por detalhar aquela norma operacional da atenção à saúde, né, que não se realizou plenamente, mas que desenvolveu uma inteligência de processo da logística de como realizar a atenção à saúde, que eu acredito que ainda pode ser retomada. Retomada de que modo? Nós precisamos reconstruir esse sistema. Como dizia o Arouca, nós precisamos entrar no coração desse sistema e modificá-lo, porque ele abandonou as pessoas. Não é a colonização por procedimentos de mais alta agregação tecnológica que vai fazer uma sociedade mais sadia. É o cuidado. E cuidado não é produto. Cuidado é serviço. E só o servidor faz o Senhor, né? Só o serviço ensina. Isso é socrático, né? E se você pensa que pode superar a clínica e os problemas pela agregação de técnicas, insumos e outras parafernálias, é ilusão, porque sempre haverá clínica, sempre haverá quem mesmo aparentemente sadio, biologicamente saudável, precise ser ouvido. Aliás, a Suécia é um país da Escandinávia, né? As sociedades escandinavas são conhecidas como mais justas, menos injustas, melhor dizendo. Já fizeram muitas barbaridades, mas hoje são mais equilibradas. E lá a população consome bens e serviços de saúde em grandes proporções. Mas eles são saudáveis? Sim, são saudáveis, são sadios, mas a qualquer problema eles procuram cuidado. Porque cuidado é intrínseco à condição da humanidade, a condição de ser humano, de ser ouvido, de compartilhar suas apreensões, seus sofrimentos, né? A nossa condição de máximo desenvolvimento neurológico e psicológico também nos expõe a fronteiras de incertezas. A vida é muito mais incerteza do que certeza. Navegar é preciso. Viver não é preciso.